Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. O meu nome é Kevin. Como você está hoje? Meu irmão e minha irmã, nesta mensagem quero falar contigo acerca de um assunto que o Senhor Jesus tocou em mim para falar. Um dos momentos em que ele chorou durante a sua vida nessa terra. Talvez você pode estar surpreso quanto a isso, mas sim, o Senhor Jesus, ele chorou, porque ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele não é insensível. Na Bíblia há 3 casos registrados em que Cristo ele chorou, e neste vídeo eu quero falar em específico sobre um que está em Mateus, quer dizer, em João capítulo 11. Eu quero falar sobre isso também porque neste texto há mais revelações importantes sobre também a ressurreição e mais algumas coisas. Se você está interessado nesse assunto e também quer saber o que fazer para não entristecer ao Senhor, assista esse vídeo até o final. João capítulo 11, versículo 1 ao 45. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso, disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo, e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés.
Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Explicando para vocês essa história, é, é, houve um certo momento em que Maria, Marta e Lázaro, que eram irmãos, estavam passando por uma dificuldade. Lázaro, ele estava doente. E como eles eram amigos do Mestre Jesus, Maria e Marta mandaram que alguém desse notícia ao Senhor Jesus de que Lázaro estava doente, para que o Senhor viesse até ele e o curasse. O Senhor, quando ele ouviu a notícia, ele discerniu: esta enfermidade não é para a morte de Lázaro, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio desta enfermidade. O Senhor Jesus, no versículo 5 é dito que ele amava a Maria, Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. As ações do Senhor Jesus após essa declaração podem parecer contraditórias, mas João ele deixou escrito isso para esclarecer que o Senhor Jesus ele ama aquela família. E que a atitude que ele tomou nesse momento foi por amor àquela família. O Senhor Jesus permaneceu mais 2 dias no lugar onde estava quando viu aquela notícia. E depois ele decidiu ir até Lázaro e chamou os seus discípulos. Eles não haviam entendido por que o Senhor queria fazer isto, porque os judeus até aquele momento queriam matá-lo. Mas o Senhor Jesus ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E também o Senhor ele não queria ir às escondidas até Lázaro, porque não se pode esconder a luz. Foi o que Jesus estava querendo dizer. E também que se ele andar à luz do dia, ele estaria seguro. Ele veria claramente o seu caminho e os seus inimigos também não fariam algum mal a ele. Pois os judeus ali, eles não iriam tentar matá-lo à luz do dia na presença de tantas testemunhas. Por isso eu estava seguro ao ir de encontro a Lázaro durante a luz do dia. Mas ele declarou que se ele andasse de noite, em diferentes sentidos, se ele não fosse guiado pelo Espírito, se ele decidisse andar escondido para não ser visto, os seus inimigos iriam pegá-lo e tentar matá-lo em oculto. Por isso o Senhor também ele queria ir até Lázaro enquanto era dia. Pois andando enquanto a luz ele está seguro. E
explicando mais adiante, ele declarou que Lázaro estava dormindo, mas queria despertá-lo. O Senhor usou uma linguagem simbólica para querer dizer: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Os discípulos não haviam entendido a linguagem do Senhor e pensaram que, se Lázaro está dormindo, então ainda há esperança de salvação para ele. Mas o Senhor falou abertamente: Lázaro está morto. Mas o Senhor ele se alegrava por amor de seus discípulos de que ele não tivesse ido lá antes, para que quando eles vissem o milagre, eles crescem que Jesus ele verdadeiramente tem poder, ele verdadeiramente ressuscitou. Eu disse poder porque o Senhor Jesus não estava querendo exatamente mostrar o seu poder, para as pessoas pensarem: nossa, quão poderoso ele é. Ele está fazendo isso para mostrar que ele é o Messias, ele é o Cristo que o povo de Israel tanto esperava. No versículo 16, Tomé ele estava incrédulo quanto o Senhor Jesus sair vivo. E por isso ele já estava declarando uma palavra de morte. Mas isso aqui não desanimou o Senhor Jesus e não o impediu. Bom, após ele ter chegado à aldeia onde Lázaro e suas irmãs moravam, bom, Marta e Maria elas estavam sendo consoladas pelos judeus acerca de Lázaro. Eles estavam se lamentando pela morte daquele homem e estavam consolando as irmãs dele. As irmãs dele provavelmente estavam bem tristes porque, como não houve uma citação de que esses três irmãos eles tinham um pai e uma mãe, então provavelmente eles já eram órfãos. Então Lázaro ele cuidava de suas irmãs e trabalhava para sustentar elas. Sem o seu irmão, elas estavam sofrendo porque elas perderam alguém que elas amavam. E também, como elas não tinham provedor, elas estavam em perigo de caírem na pobreza e de correrem o perigo de precisarem se prostituir para sobreviver. Se por acaso você não sabe, o motivo do porquê que algumas mulheres se prostituem, elas fazem isso para poderem ganhar o seu sustento e assim poderem sobreviver. Eu não estou fazendo numa defesa da prostituição. Não. A prostituição é pecado. O que eu quero dizer aqui é que não fique julgando as outras pessoas pelos pecados que elas cometem. Você não sabe por que ela está fazendo isso. Ao invés de acusá-la e condená-la, chame essa pessoa para Cristo, para que ela se arrependa e seja transformada pelo Senhor. Nos versículos 20 em diante, quando Marta ela ouviu que o Senhor Jesus havia chegado, ela foi até ele. E o que ela havia feito foi culpar o Senhor pela morte de Lázaro. Se você estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Mas eu creio que tudo quanto você pedir a Deus, Ele te dará. O Senhor Jesus, Ele teve misericórdia de Marta, e não levou em conta a acusação dela. Ele profetizou que o seu irmão Lázaro ressuscitaria. Marta ela acreditava que Lázaro ele ressuscitaria sim, mas no dia da ressurreição dos mortos. Mas o Senhor Jesus ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Esses dois versículos, 25 e 26, tem uma revelação profunda aqui. E quero explicar. O Senhor Jesus, ele é a ressurreição. A palavra ressurreição significa levantar. Quando uma pessoa morre, ela fica deitada.
certo? Então, quando Jesus declarou ele a ressurreição, ele quer dizer que eu posso ressuscitar os mortos. E ele pode ressuscitar quando ele quiser. E ele declarou que quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Ou seja, quem crê em mim, ainda que seja morto fisicamente, será ressuscitado e viverá. E todo aquele que está vivo e crê em mim nunca irá morrer. Isso quer dizer, quem está vivo e crê em Jesus nunca morrerá espiritualmente. E esta pessoa também, ela pode ter a esperança de que se ela está na geração do arrebatamento, ela nunca irá morrer. Porque os que forem arrebatados, eles deixarão este mundo sem terem que experimentar a morte. Maria, ela cria no Senhor Jesus. Ela creu na sua palavra e também ela fez uma linda declaração de fé. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Os judeus, eles esperam a vinda do Messias. Messias significa, Cristo significa Messias. E Messias significa o ungido. Os judeus estão à espera de um rei ungido por Deus, que governe a eles. O Senhor Jesus, ele virá para reinar sobre este mundo. Ainda não é o tempo, mas chegará o tempo em que o Senhor Jesus, ele reinará sobre os céus e a terra. Essa terra aqui, ela passará e será feita uma nova. E quando chegar o reino de Deus, haverá justiça, igualdade, paz e alegria eternas. Mas nunca mais haverá maldade alguma. Nunca mais haverá pecado. Nem outros males que surgiram como consequência da transgressão da lei de Deus. No versículo 28 em diante também. Após Maria ter tido um encontro com o Senhor Jesus e conversado com ele, ela foi até Marta, na verdade. Ela foi até Maria e chamou a sua irmã para ir até o Senhor. E quando Maria ela ouviu isto, ela se levantou depressa e foi correndo até Cristo. Os judeus pensavam que ela se levantou de rápido para ir até o túmulo chorar por seu irmão. Quando Maria ela chegou à presença do Senhor Jesus, ela fez a mesma coisa que Marta havia feito. Ela culpou o Senhor pela morte de seu irmão. E ela também ela estava chorando e as pessoas que vieram com ela. Aquilo moveu muito o Senhor, porque Maria e os judeus que estavam com ela estavam sendo incrédulos. O Senhor Jesus já havia ressuscitado pessoas anteriormente. E ele demonstrou milagres de que ele fez coisas impossíveis acontecerem. Isso mostrava que ele podia muito bem ressuscitar a Lázaro, mas ainda assim ela não estava crendo no Senhor. Ela não estava... Isso aqui foi a causa do Senhor Jesus ter chorado. O Senhor Jesus chorou por causa da incredulidade de Maria e dos que estavam com ela. A incredulidade foi a causa do Senhor Jesus ele ter chorado. Por quê? Eles com a incredulidade, desonraram muito ao Senhor. Não estavam crendo nele, fazendo dele um mentiroso. E também estavam tratando como se ele fosse uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tinha poder para resolver aquele problema. Isso entristeceu muito o Senhor, porque também as lágrimas de Maria e dos judeus estavam demonstrando também uma falta de esperança. Eles estavam chorando como se acabou. É impossível Lázaro voltar à vida.
E isso entristeceu muito ao Senhor, ao ponto de ele ter começado a chorar também. Não por causa da dor que eles estavam sentindo, não. O Senhor Jesus, ele não estava abalado com a morte de Lázaro, porque ele é a ressurreição. Lázaro estava morto, mas ele podia ressuscitá-lo facilmente. Ele estava triste porque eh, a sua amiga Maria, também os judeus, que também são o povo do Senhor, estavam o ofendendo muito, muito, estavam o desonrando muito. Mas isso, ainda assim, não abalou o amor do Senhor por eles. Jesus continuou os amando. Seguindo o versículo em diante, você vê que alguns judeus, eles viam as lágrimas de Jesus como uma demonstração de amor por Lázaro. E outros estavam fazendo uma coisa, acho que uma murmuração. Ele abriu os olhos de um cego, ele não podia ter feito este homem não morrer. Ou se o Senhor também não levou em conta esta murmuração que fizeram. Ele foi até o sepulcro onde Lázaro estava, que era uma caverna que estava fechada por uma pedra, e mandou: tirai a pedra. Maria, ela não, e a Marta, ela estava questionando o Senhor. Senhor, já se passaram 4 dias, Lázaro cheira mal, o corpo dele já está em decomposição. Então, mas o Senhor lembrou Marta de sua palavra. Eu não havia te dito que se você crer, você verá a glória de Deus? Após isso, as pessoas tiraram a pedra onde Lázaro estava. E Jesus, ele levantou os olhos ao céu e agradeceu ao Pai. Pai, eu te agradeço por teres me ouvido. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas digo isso para que a multidão ouça e saibam que você me enviou. Após esta palavra, o Senhor Jesus, ele chamou Lázaro. Lázaro, sai para fora. Naquele momento, Lázaro, que já estava em decomposição, teve o seu corpo totalmente restaurado. E o seu espírito voltou ao corpo. E ele saiu de lá, vivo e novinho em folha. E quando ele saiu de lá, envolto em faixas, o Senhor mandou que fossem tiradas dele aquelas faixas e deixaram ir. Muitos os judeus que tinham vindo com a Marta e Maria, eles viram o que o Senhor Jesus fez e creram nele. Glória a Deus. De maneira bem resumida aqui, o Senhor Deus havia permitido que Lázaro adoecesse, e o Senhor Jesus não havia atendido de imediato, porque a obra que ele faria, ela glorificaria a Deus e também faria com que os homens crescem nele, crescem que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Como o Senhor Jesus havia dito em Marcos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E em João capítulo 3, o Senhor Jesus disse que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A salvação, ela vem pela fé. Muitos judeus que estavam ali, eles não criam no Senhor Jesus porque acreditavam que ele era apenas mais um homem. O Senhor, ele permitiu que Lázaro morresse para que quando ele fosse lá e o ressuscitasse, as pessoas vissem o poder de Deus. Elas crescem que Jesus, ele é o Messias, ele é o Salvador. E também elas crescem que sim, um dia Deus, ele ressuscitará todos os mortos.
A causa do porquê o Senhor Jesus ele havia chorado não foi por causa da morte de Lázaro, porque ele bem pode ressuscitar bem pode ressuscitar a Lázaro e ele bem pode ressuscitar a qualquer um. O motivo pelo qual o Senhor chorou foi por causa da incredulidade de seu povo. A falta de fé e esperança deles no Senhor o entristeceu ao ponto de fazer chorar, porque eles estavam o ofendendo e o desonrando, como se ele fosse uma pessoa mentirosa e que não tinha poder para resolver este problema, que é humanamente impossível de solucionar. Mas para Deus, ressuscitar um morto é tão fácil acordar uma pessoa que está simplesmente te dormindo. Mesmo que o Senhor tivesse visto tudo isso, quer dizer, e após todas essas coisas, o Senhor, ele operou um milagre. Ele ressuscitou a Lázaro e o trouxe de volta. E com a ressurreição daquele homem, cada um deles, como dizer, a família de Lázaro, ela foi abençoada, tá? A fé deles foi fortalecida, e cresceu. E agora eles tinham certeza de que Deus pode até ressuscitar os mortos. E também as ações de Jesus, embora alguns não tenham entendido no princípio, elas pareciam ser más, elas foram boas. Porque o resultado delas foi que muitos, mesmo não entendendo o que ele estava fazendo, passaram a crer nele. Os atos do Senhor Jesus salvaram a muitos. Uma coisa que quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, é que se você não quiser entristecer o coração do Senhor, mas quiser alegrá-lo, creia em Jesus. Tenha fé nele. Creia que ele é verdadeiro, que ele é fiel. Creia que ele tudo pode. E também tenha esperança da ressurreição dos mortos. Um dia, Deus ele ressuscitará todos os que morreram. Os que creram em seu Filho e o receberam, ressuscitarão para a vida eterna, mas os que não creram e o rejeitaram, serão ressuscitados para serem lançados no lago de fogo, o que é a segunda morte. Uma coisa também que eu quero dizer a você é que o Senhor Jesus, ele pode ressuscitar ainda neste tempo alguém que morreu. Eu não quero te dar a esperança de que basta você simplesmente te dizer, melhor dizendo, se você simplesmente chegar a alguém e dizer, em nome de Jesus, ressuscite, as pessoas vão se levantar. O Senhor Jesus, ele ressuscitou pessoas antes do dia da ressurreição com propósitos específicos. Se ele quiser, ainda neste tempo, ele pode ressuscitar. Tá? Se você tem fé no Senhor Jesus, e se porventura alguém morreu, mas você sabe que ressuscitando essa pessoa, Deus será glorificado, e também em que você tem certeza de que é da vontade do Senhor essa pessoa se levantar antes do dia da ressurreição, que acontecerá em breve, em um futuro próximo. Então diga a essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, levante-se, e esta pessoa, ela ressuscitará. Porque o nome do Senhor Jesus, ele tem poder, e pode fazer o que é impossível aos homens fazerem. E também quero lembrar você do versículo 26 a 27, 25 a 26. E Jesus diz, o Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? O Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita as pessoas e é Ele que também concede vida a toda criatura. Quem crê nele, ainda que estiver morto fisicamente, um dia essa pessoa ressuscitará e ela viverá eternamente. E se alguém vive e crê no Senhor, nunca irá morrer. Quem crê no Senhor Jesus nunca irá morrer espiritualmente. E essa pessoa também pode ter a esperança de que ela nunca morrerá fisicamente, porque se ela viver até o arrebatamento, ela não experimentará a morte, mas ela será levada aos céus, ainda em vida. Como, por exemplo, Enoque, que ainda estava vivo, e Deus o arrebatou, levando-o para sua presença, sabe? Sem que este homem santo, este homem de Deus experimentasse a morte. Bom, meus irmãos, essa aqui é a mensagem de hoje. Se você gostou dela e também foi edificado, peço que você aperte um botão de gostei e também deixe seu comentário dizendo: eu fui edificado por essa palavra. Vá. E peço também que você compartilhe ela para os seus amigos e também os incentive a assistirem essa mensagem. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Ele quiser.